Certa vez, em 2005, teve um mágico e ilusionista que decidiu fazer uma experiência com as pessoas. Ele não adotou o método científico, mas dá pra gente compreender a questão do problema que ele apontou. Ele recrutou um grupo de voluntários e pediu a data de aniversário desses voluntários. Então fez uma leitura astrológica de cada um deles. E o incrível, ele nunca tinha visto nenhuma daquelas pessoas, não conhecia ninguém, não sabia nada sobre elas. Porém, mesmo assim, o mágico falou coisas sobre a intimidade delas que as impressionou horrores, com a tremenda precisão dele, foi uma precisão literalmente cirúrgica. Porém, na verdade, o mágico estava enganando essas pessoas, como parte do seu teste. Ele enganou de uma forma super simples. Todos receberam a mesmíssima leitura sem alterar absolutamente nada. Olha só que sacanagem. Ou seja, ele fez algo igual para todos, mas que ao mesmo tempo todos pensaram que era uma leitura individualizada e cirurgicamente precisa sobre a própria intimidade e personalidade. Porém, ele não parou. Ele repetiu o teste em vários lugares do mundo e novamente as pessoas ficaram impressionadas com a tremenda precisão em ler a personalidade e a intimidade delas. E ele conseguiu notar algo muito comum na mente humana e que podemos notar também em testes de personalidade: o fato de que as pessoas tendem a verem padrões onde não existem. Óbvio que nós não podemos generalizar, afinal a psicologia estuda muito mesmo a questão da personalidade e realmente tem testes científicos que foram muito bem estudados e que podem ser bem aplicados por um profissional de psicologia. Mas o problema é quando surgem testes de internet que propõem ter uma precisão que por vezes não possuem e que ao mesmo tempo faz com que as pessoas identifiquem padrões onde realmente não existem. Segundo a Associação Americana de Psiquiatria, personalidade se refere a diferenças individuais em padrões de pensamento, sentimento e comportamento, sendo que os estudos da personalidade se concentram em entender as diferenças individuais e entender como que as várias partes de uma pessoa se unem como um todo. Mas claro que o termo pode variar de autor para autor. Mas hoje, pela questão da pandemia, com as pessoas em casa querendo preencher o tempo, aumentou consideravelmente a febre por testes de personalidade na internet. Tanto é que no Brasil teve um sucesso estrondoso, sendo o terceiro país do mundo com maior volume de buscas no assunto, só perdendo para Singapura e Coreia do Sul. E ao mesmo tempo também temos a questão profissional, em que as pessoas querem identificar suas vocações para poderem seguir em carreiras mais bem direcionadas, ou até mesmo para poderem ter um senso de identidade. Como disse na reportagem do The Guardian, da pessoa falando: "Sou um executivo nato, sou obcecado por eficiência e não penso com minhas emoções. Sou igual a Margaret Thatcher e Harrison Ford. Estou entre os 2% da população e 1% das mulheres. Sou o ENTJ." Nossa, até que daria uma vinheta de suspense bacana aqui, né? Vamos repetir essa fala com uma vinheta de suspense. Sou um executivo nato, sou obcecado por eficiência e não penso com as minhas emoções. Sou igual a Margaret Thatcher e Harrison Ford. Estou entre 2% da população e 1% das mulheres. Sou o ENTJ. Mas a grande questão dos testes de personalidade nem são os testes em si, mas sim a forma como as pessoas veem a questão da personalidade, de uma forma um tanto quanto equivocada e muitas vezes também por uma questão identitária. O primeiro grande problema é o mito da pessoa normal, em tentar encontrar padrões em pessoas. Problema esse que não é restrito somente à personalidade. Na década de 20 foi o ano em que a aviação estava dando seus primeiros passos. E a aviação militar estava investindo muito nos estudos dessa área. Então um pequeno grupo de pilotos foi usado como média para poder basear o design do cockpit do avião que estavam para ser feitos naquela época. Para quem não sabe, cockpit é aquela cabine onde fica o piloto. E com base nesses primeiros pilotos, tiraram a média do tamanho das pernas, dos braços, do tronco, da cabeça, de tudo que poderiam tirar. E assim padronizaram os primeiros aviões militares com base em, entre aspas, o piloto normal. Mas depois da década de 50, novos aviões completamente diferentes dos da década de 20 estavam sendo projetados. E estava ocorrendo muitos acidentes aeronáuticos com aviões militares. Então os militares dos Estados Unidos começaram a fazer novos estudos. E em um deles selecionaram 4.000 pilotos e coletaram muitas informações sobre eles.
Mas teve um cientista que foi mais além. Tal cientista decidiu ver quantos desses pilotos tinham as medidas exatas da média dos 4.000 pilotos. Nisso, ele pegou as 10 principais médias e decidiu tentar achar. E você sabe quantos eram os pilotos normais? Quantos você acha que seriam? 25%, 10%, 5%, 1%? Qual a tua opinião? Quanto você acha que era? Qual é o seu chute? Vou responder. E agora que eu te respondo. Se você chutou qualquer número desses que eu falei, você errou. Errou porque simplesmente ele não encontrou nenhum piloto que atendia ao critério de piloto normal. Ou seja, muito do que é feito para caber em todo mundo, no final não cabe a ninguém. Mas o problema é quando a gente vai para as outras áreas da vida, em que vemos, por exemplo, um padrão único para todo mundo, mas que no final é difícil de ver cabendo inteiramente em alguém, principalmente em se tratando de coisas abstratas, como, por exemplo, personalidade. Um exemplo bem claro disso são testes de personalidade online, que propõem separar as pessoas em apenas 16 tipos, sendo que, na verdade, a questão da personalidade em si vai muito além de um padrão notado em 16 tipos de personalidade feito de forma online, apenas respondendo perguntas concordo e discordo. Outro problema também que é muito visível na questão de testes de personalidade online é que as pessoas botam fé demais na personalidade, conceito que elas mal sabem a definição e ignoram o contexto como um todo. Sendo que o comportamento da pessoa é muito influenciado pela circunstância, pelo meio, por alguma patologia, pela educação que recebeu dos pais, ou até mesmo a genética, várias outras coisas. Uma pessoa pode perfeitamente ser mais extrovertida em um ambiente e mais introvertida em outro. E eu, no meu caso, eu sou um extrovertido, mas por muito tempo eu pensei que eu era introvertido. Eu fujo completamente daquele padrão popular de extrovertido, aquele extrovertido que é arroz de festas, que sai pegando todo mundo, que vai pra balada. O que até aí não tem nada de errado com as teorias psicológicas, mas sim na forma como as pessoas interpretam quando chega no meio popular. E sem falar que, por vezes, a pessoa acha que ela é aquilo porque ela vive todos os dias no mesmo contexto, na mesma rotina. Mas a questão é que basta mudar ela de contexto para ver que os padrões dela podem mudar radicalmente. E eu acrescentaria nisso, então, um fator idade. Pode notar, por exemplo, uma pessoa com 12 anos, ela é completamente diferente quando ela chega aos 14. E se botar nisso um teste de personalidade online, aí que a imprecisão fica feia mesmo. E outro ponto também que é muito negativo nisso é o apelo ao identitarismo. Segundo o psicólogo Felipe Novaes, que está fazendo doutorado sobre personalidade na PUC do Rio de Janeiro, em entrevista ao jornal Estadão, ele falou uma coisa interessante sobre esses testes. Ele falou que junto ao gosto que as pessoas têm por saber quem elas são, mas os movimentos identitários que ganharam força a essa grande vontade de sensação de pertencimento que as pessoas têm, fazendo parte de um grupo ou de uma tribo. Ou como disse na reportagem do The Guardian, da pessoa falando: sou um executivo nato, sou obcecado por eficiência e não penso com minhas emoções. Sou igual a Margaret Thatcher e Harrison Ford. Estou entre 2% da população e 1% das mulheres. Sou o ENPJ. Olha só o apelo identitário nisso. Nisso vemos, por exemplo, a pessoa transformando o resultado de um teste de personalidade em uma religião. Algumas até fazem questão de ostentar orgulhosamente no perfil o tipo dela, no perfil do Facebook, o tipo ao qual elas pertencem. E aí vem o lado negativo dos testes de personalidade online. Podem atrapalhar a pessoa ao invés de ajudar, principalmente quando a pessoa quer usar como um rótulo, tentando ver o mundo todinho com base nas 4 letrinhas do resultado do teste e às vezes até mesmo negando a própria natureza interna em prol disso. Imagina se, por exemplo, a pessoa quer basear a escolha profissional dela com base em um teste de internet, já que grande parte desses testes falam também sobre escolha profissional. E nisso ela toma a decisão errada, gastando dinheiro com transporte, material, mensalidade, por um assunto que não combina com ela, para passar 5 anos na faculdade estudando algo que ela nem vai trabalhar com aquilo, por causa de um resultado de teste de internet. Mas o que me preocupa também é quando o teste chega no meio corporativo. Uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego e de cara a recrutadora, sem me conhecer, sem eu perguntar, ela orgulhosamente falou o nome dela e o tipo de personalidade dela, que se eu me lembro, acho que era INTP. Na hora de se apresentar, de cara ela já falou: meu nome é fulana e sou INTP.
Na hora eu pensei, puta que pariu, ela vai mandar eu fazer o teste do 16 personalidades. E não deu outra. Eu sou formado em gestão e recursos humanos, não em psicologia, como todo mundo pensa. E eu fico horrorizado em ver recrutadores aplicando testes altamente imprecisos e complexos que nem eles entendem os fundamentos dos testes. Então, em seguida, excluem a pessoa sem nem sequer saberem o motivo. Não é por acaso que nos Estados Unidos os testes de personalidade ganharam o apelido de astrologia para empresários, de acordo com o jornal The Guardian, em que, segundo o jornal, 88 das 100 empresas que estão na Fortune, que lista as melhores empresas dos Estados Unidos, aplicam o teste MBTI. Sendo que, sinceramente, como diz um amigo meu, a astrologia ainda é mais precisa, porque pelo menos você só bota o dia, a hora que você nasceu, e já tem seu mapa astral ali prontinho, não tem que alterar nenhum resultado. Já testes psicológicos de internet, um dia em que você faz o teste de mau humor, já pode alterar o resultado. Agora imagine em uma entrevista de emprego em que a pessoa quer mostrar o melhor dela e está muito nervosa pela vaga. Imagine então nessa situação. Mas, concluindo aqui então a nossa conversa, realmente ao longo da nossa história, sempre nos questionamos. Quem somos nós? Para onde nós vamos? Por que somos assim? São perguntas que todo mundo faz frequentemente. Porém, com a internet, tem surgido vários testes de personalidade com a ideia de oferecer essa resposta. E o melhor, com essa resposta, você, entre aspas, terá o diagnóstico para os seus problemas, o seu mapa interno, sabendo aquilo que você é bom e aquilo que você é ruim, bastando responder um questionário de 20 minutinhos na internet com respostas como concordo e discordo, ou então respostas como sim e não. E é aí que eu digo, cuidado, e mais cuidado ainda quando você gosta demais do resultado. Beleza? Falou!